aproximadamente. Por que você resolveu fazer concurso público? Por poder conjugar estabilidade com bons salários e também poder estar participando junto à sociedade, tendo meu papel de cidadão. Você, desde a primeira escolha, você já sonhava desde criança em ser policial? Não, não era um sonho de criança ser policial, não. Isso aí surgiu já na jornada dos concursos. Já estudando, depois de fazer outros concursos para outras áreas, né, para o Ministério Público. Depois pintou a oportunidade de fazer para a Polícia Rodoviária Federal e eu achei que seria uma boa oportunidade de ter um bom salário, estabilidade também, estar participando junto à sociedade, com a fiscalização de trânsito. Já que você resolveu ser professor, por que demorou 3 anos para lançar o teu primeiro livro, Direito Constitucional, através da Fundação, para provas da Fundação Carlos Chagas, pela Editora Ferreira? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de lançar esse livro. Beto, eu acho que questões comentadas para concurso é o melhor material que qualquer candidato que vai fazer concurso pode ter, porque trabalhar em cima de questões da banca é fundamental. Eu, em razão do tempo, a gente que dá aula para cursinho, eu entrei num ritmo enorme, então dou aula hoje em vários cursos. O que acontecia? Eu não tinha tempo realmente para me dedicar para um trabalho como esse, fazer um trabalho bacana. Mas como pintou a oportunidade, pintou o convite da Editora Ferreira para estar fazendo o livro, eu achei que era um trabalho que valia a pena realmente ser feito e me empenhei, né? Eu tive 1 mês para fazer o livro, foi uma coisa assim de louco. Durante esse 1 mês eu dormia 3 horas de sono por noite, era virando mesmo para poder escrever, era o tempo que eu tinha livre, eu dava aula manhã, tarde e noite, mas nos intervalos era 1h30 sentado escrevendo, foi uma coisa realmente muito intensa para poder fazer esse trabalho bacana e que, assim, me orgulho muito de ter feito. Ficou com 160 páginas, bem detalhado, os temas trabalhados de maneira bem bacana, com quadros didáticos, ficou muito legal. E por que o candidato deve adquirir esse livro e não outros? O que esse tem de diferente? Não é que tenha de diferente. O que acontece hoje? O candidato ele compra um livro de teoria, é muito bom, vai dar para ele uma base, ele vai entender a matéria, ele vai entender o programa. Só que muitas vezes você entende a matéria, mas na hora de fazer a questão você erra. Por quê? Por uma desatenção, ou por um detalhe, por uma pegadinha, maldade que a própria banca costuma fazer. Então, você tendo conhecimento da banca, tendo conhecimento das questões, você consegue desenvolver muito melhor na hora da prova. Então tem muito candidato que é bom, sabe a matéria, mas chega na hora da prova e não consegue resolver. Por quê? Não sabe fazer questão. Bom, para o pessoal não ficar com água na boca, eu vou pedir então que o professor Rodrigo Menezes, ele dê aqui umas dicas na nossa teleaula sobre algumas questões ou alguns macetes que ele acabou de falar, que contém nesse livro aqui, Direito Constitucional, Fundação Carlos Chagas, Editora Ferreira. Rodrigo, uma mensagem final para os candidatos. Pessoal, estude até passar, não desista, faça o que estiver dentro das suas possibilidades, mas sempre acreditando que é possível. Se você acredita que pode, você pode. Obrigado pela entrevista, conversei com o Rodrigo Menezes, policial rodoviário federal e também professor de Direito Constitucional. TV Concursos volta já. Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Menezes e hoje nós vamos falar sobre Poder Judiciário, tema extremamente importante, principalmente para quem vai fazer concurso para a área de tribunais. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, entre outros concursos. Bom, Poder Judiciário está no artigo 92 da Constituição até o artigo 126. Nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos que integram o Poder Judiciário. Bom, nós temos como órgão principal do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal. Então, o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário e tem uma função muito importante, que é ser o guardião da Constituição. Então, o STF é o guardião da Constituição Federal. Nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. E Tribunal de Justiça, TRFs, TRTs, TRE e tribunais militares, além dos juízes de direito, os juízes federais, os juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Esses órgãos se estruturam da seguinte maneira. Nós temos como órgãos de primeiro grau ou primeira instância os juízes, que são órgãos singulares. Os juízes são órgãos formados por uma única pessoa. Um único juiz vai apreciar a causa.
Normalmente, dessa justiça de primeiro grau, de primeira instância, cabe recurso para o segundo grau. No segundo grau, nós temos órgãos colegiados, órgãos formados por vários membros. Nós temos os TJs, Tribunais de Justiça dos Estados, DF Territórios. Temos os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Militares. Esses são órgãos de segundo grau ou de segunda instância. Então, a segunda instância do Poder Judiciário, primeira instância do Poder Judiciário, primeiro grau e segundo grau. No terceiro grau, nós temos os tribunais chamados de tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, que recebe recurso normalmente dos TJs e dos TRFs. Temos os tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, que recebe recurso principalmente dos TRTs, o Tribunal Superior Eleitoral, que recebe recurso principalmente do TRE, e o Superior Tribunal Militar, que recebe recurso dos juízes militares em regra. Por quê? Porque os tribunais militares só funcionam durante guerra. Em tempo de paz, eles não funcionam. Então, o recurso já vai do juiz militar direto para o Superior Tribunal Militar. E o órgão de quarto grau, de quarta instância, a quem pode, em última instância, chegar um recurso, é o Supremo Tribunal Federal. Quem que está faltando aí? O Conselho Nacional de Justiça. E por que o Conselho Nacional de Justiça não está dentro dessa estrutura? Porque o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição, que é a função típica do Poder Judiciário. Função típica do Judiciário é julgar, é aplicar a lei ao caso concreto. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão que integra o Poder Judiciário, mas a ele cabe o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. E também o Conselho Nacional de Justiça controla o exercício dos deveres funcionais dos juízes. Então, como ele é um órgão de controle e não de jurisdição, ele não está dentro dessa estrutura do Poder Judiciário. Tem que tomar cuidado em prova, porque muitas questões perguntam quais são os órgãos que integram o Poder Judiciário. Bom, eles trazem muito em prova, por exemplo, o Tribunal Federal de Recursos, nas opções, que é um tribunal que não existe mais no Poder Judiciário. O Tribunal Federal de Recursos foi extinto pela Constituição Federal de 88. Então, fique atento a esse detalhe. E também os tribunais de alçada, que funcionavam junto à Justiça Estadual. Nós temos aqui, na Justiça Estadual, órgãos da Justiça Estadual são esses aqui. Os Tribunais de Justiça dos Estados e os Juízes de Direito. São os únicos órgãos da Justiça Estadual. Funcionava antigamente, junto aos tribunais, paralelo aos tribunais de justiça, os tribunais de alçada civil e criminal, que foram extintos pela Emenda Constitucional número 45. Bom, essa é a estrutura geral do Poder Judiciário, cada órgão tem a sua composição específica e a gente tem que estar se atendo a esses detalhes. Seguinte, o Poder Judiciário também é dividido em Justiça Comum e Justiça Especializada. Justiça Comum, formada pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, e os tribunais federais no sentido estrito. Tribunal Federal no sentido estrito é TRF e os juízes federais, quer dizer, Justiça Federal e Justiça Estadual. Só que a Justiça Federal, ela se divide em Justiça Comum e Justiça Federal Especializada. Justiça Trabalhista, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Todos esses órgãos são federais, com exceção do TJ e dos juízes de direito. Então, em regra, o judiciário é composto por órgãos federais, por órgãos que integram a União. Os únicos órgãos que são estaduais, DF e territórios são os tribunais de justiça e os juízes de direito. Bom, dentro do tempo que a gente tem, vamos ver a composição do STF, STJ e do Conselho Nacional de Justiça, que são os órgãos mais cobrados em prova de todos esses concursos que caem no Poder Judiciário. Então, normalmente, cai pelo menos o STF, STJ e Conselho Nacional de Justiça. Bom, vamos lá. Vamos ver agora, então, a composição do STF